Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais ensino da Palavra de Deus. E a pergunta que vocês deixaram hoje é a seguinte: gostaria de entender a narrativa bíblica que cita a Torre de Babel. Por que ela aparece no texto bíblico e por que aquelas pessoas queriam construir essa torre? Queria entender o real significado dela, por que ocorreu e quais são as lições que temos na citação dela na Bíblia. Pode me ajudar? Muito obrigado, querida irmã. Hoje nós vamos fazer um estudo completo sobre Torre de Babel. E você, tem uma dúvida da Bíblia? O comentário desse vídeo está aberto para você. Coloque sua dúvida e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então aproveite esse espaço abençoado. E, como eu sempre peço, já vai deixando seu like. Não custa nada para você, isso abençoa muito o nosso trabalho aqui e é uma forma de você aquecer e alegrar também o coração aqui do professor, ok? Para quem não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Então vamos lá, vamos para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, agora 2 textos na tela para a gente começar essa explicação. Olha só, vamos começar olhando para Gênesis 11, versículo 1, que é ali, o capítulo que fala a respeito da Torre de Babel. Diz o texto que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, perfeito? Agora, por que no capítulo 10, ou seja, um capítulo antes, olha o que diz: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Como que no capítulo 10 a gente já tinha várias línguas, várias linguagens, idiomas, mas no capítulo 11 fala que só tinha uma. Essa é só uma das coisas que nós vamos aprender a respeito da Torre de Babel. Então fique comigo que é muito importante esse estudo, bem detalhado hoje. Todo o texto bíblico está na Bíblia com um objetivo. Ele tem um ou mais significados e também traz, claro, ensinamentos de Deus. Mesmo esses textos que são descritivos, ou seja, que estão descrevendo uma história. Não é diferente com a famosa Torre de Babel. E você vai se impressionar com a quantidade de informações importantes e interessantes que o contexto nos ensina. Eu me arrisco a dizer a você que algumas das coisas que eu vou apresentar aqui você nunca estudou ou nunca se atentou quando você fez as suas leituras dentro da Bíblia Sagrada. Por isso, fique comigo até o final, eu vou fazer uma explicação de contexto e no final desse estudo eu vou explicar certinho a palavra Babel e por que Moisés insere essa descrição aqui sobre Babel, aqui nessa história, e alguns detalhes que ele insere que faziam muita diferença lá para o povo que saiu do Egito, que leu essa história pela primeira vez, ok? Então nós vamos começar falando então do contexto, explicando essa questão das línguas inicialmente, para que você compreenda. E é nesse momento que você faz a sua inscrição aqui no canal. Olha só, nós estamos entregando aqui estudos bíblicos sempre de segunda a sexta às 15 horas, e para que você receba os próximos estudos, tem que estar inscrito aqui, senão você vai perder, você não vai se lembrar, ok? Então venha participar dessa que está se tornando a maior comunidade de estudos bíblicos expositivos aqui do YouTube. É gratuito. Todo dia, passa aqui, segunda a sexta, às 15 horas tem estudo novo. Já tem aí mais de 300 estudos publicados para você pesquisar aí também no nosso canal, ok? Vamos lá então. Muitos estudantes da Bíblia não percebem um fato muito importante que é mencionado nos capítulos 10 e 11 aqui de Gênesis. Veja, eles pensam que esses 2 capítulos estão em uma ordem cronológica, ou seja, uma ordem de tempo, mas esses 2 capítulos não estão em ordem cronológica. Conforme eu já mostrei lá no início, aqui no capítulo 10:5, a gente já observa na narrativa que já existia mais de um idioma, não é isso? Então eles falavam ali, eles se uniram, cada um segundo a sua língua, e foram formando ali grupos que foram habitando em diversas terras. Conforme o capítulo 10 nos explica aí, diversas terras habitadas, avançando sempre para cada vez mais longe, cada um procurando o seu espaço. Mas observe então também que lá no capítulo 11:1 que nós já lemos, ele vai dizer que tem ou tinha somente uma linguagem, uma só maneira de falar. Então é muito importante a gente entender
esse fato em detalhes. Como é possível termos no capítulo 10 várias línguas e no capítulo 11 termos uma só linguagem? Isso aqui é uma chave fundamental para entender a Torre de Babel. Eu vou explicar isso para você em detalhes a partir de agora. Veja, a Torre de Babel, ela funciona dentro do texto bíblico como um parênteses do autor, ou seja, Moisés, que é o escritor, ele colocou um parênteses. Eu vou te explicar o que significa isso, mas antes um recado rapidinho para você. Aqui no primeiro comentário fixado desse estudo, desse vídeo, tem um link do nosso curso Apocalipse versículo por versículo. Esse link vai te trazer até a página do nosso curso Apocalipse versículo por versículo, todos os 404 versículos de Apocalipse explicados, frase por frase, palavra por palavra. Você tem aqui um vídeo explicativo a respeito do curso e mais detalhes aqui para que você saiba exatamente o que você vai estudar. Além, é claro, de depoimentos dos nossos alunos falando aqui o que tem aprendido. E aqui no cantinho direito você também pode, caso tenha alguma dúvida sobre esse curso, mandar um zap para mim. Venha estudar Apocalipse comigo, está imperdível esse curso. Dando continuidade então aqui ao nosso estudo, a narrativa da Torre de Babel, que é descrita ali em Gênesis 11, de 1 a 9, ela vem explicar com detalhes o que é narrado lá no capítulo 10. Ou seja, por que as pessoas se espalharam pela terra, formando diversos povos, cada um segundo a sua língua? É isso que o autor Moisés explica inserindo a narrativa da Torre de Babel. Então, de uma forma gráfica, como que ficaria? Olha só, nós temos Gênesis capítulo 10, né? Aqui a história vem acontecendo de uma forma cronológica, de tempo, ok? Ela vem acontecendo, e aí o que a gente tem? Moisés insere o capítulo 11, que é um parênteses que explica para a gente melhor o porquê do capítulo 10. E aí, então, a história vai continuar a partir do 12 de uma forma cronológica. Claro que aqui no finalzinho do 11, onde nós temos ali a genealogia, ela entra aqui numa questão de parênteses para explicar os descendentes, para dar continuidade de uma forma cronológica na história. Então, o Gênesis 11, ele aconteceu dentro do Gênesis 10, ok? É isso que significa um parênteses. Portanto, a primeira lição sobre a Torre de Babel é que ela foi um evento que mudou a estrutura de vida dos povos que tinham uma única forma de falar. Sim, as pessoas falavam de uma única forma, numa única linguagem, e a gente observou aqui que elas estavam desobedecendo uma ordem de Deus que era para se multiplicar e encher a terra, e não para se juntar e formar uma panelinha apenas. Então, a Torre de Babel os forçou a organizar-se de acordo com as suas línguas em territórios diversos por causa de uma intervenção sobrenatural do nosso Deus. Isso é importante a gente entender, então, de forma inicial. Agora vamos analisar um pouquinho o que fez com que Deus fizesse essa intervenção. O que o homem, o ser humano, realizou ali nos detalhes para que Deus fizesse essa intervenção? E a gente vai encontrar essa história analisando, ou essa resposta, a intenção na construção dessa torre. Então veja, a história da Torre de Babel nos mostra outras lições interessantes. Então a gente já aprendeu uma lição ali muito importante, né, no que a gente viu anteriormente aqui no vídeo, e agora a gente tem outra lição. O homem, ele tem continuamente em seu coração um desejo de tomar o lugar de Deus, de ser como Deus é, de se auto-exaltar à parte de Deus, ou seja, como se Deus não existisse. É exatamente o que acontece aqui na Torre de Babel. Isso fica claro nesse desejo de construir uma torre que chegasse até aos céus, para que o nome dele se tornasse célebre, conforme Gênesis 11:4. E ao mesmo tempo, vai nos ensinar também que Deus está no controle, apesar do homem se achar poderoso em muitos momentos. Observe Gênesis 11:4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Olha só. Então observe que eles queriam aqui fazer uma concentração. Vamos morar todo mundo numa cidade só e vamos fazer uma torre cujo topo, né, cuja ponta chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Por que chegue até os céus? A ideia é justamente
surrupiar o poder, como se eles pudessem então tomar o poder de Deus, mostrar a Deus que eles estão no controle de suas vidas e de suas histórias, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, Deus deu uma ordem para que eles se espalhassem, para que eles, se multiplicassem, para que eles tomassem a terra e administrassem, mas eles não queriam cumprir essa ordem. Nós queremos cumprir aquilo que nós queremos e nós queremos ficar juntos aqui, uma só língua, uma só cidade, e nós vamos então resolver essa situação. Veja, apesar de eles se acharem grandes, a grandeza que o homem tenta construir sobre si mesmo e sobre o seu próprio poder é tão pequeno esse poder que Deus zomba disso tudo. Como que Deus zomba, presbítero? Olha que interessante. Na narrativa você vai ver que Deus ele diz ali que ele desceu para fazer o quê? Ver a torre. Olha que interessante e legal. Gênesis 11:5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aqui muitos estudantes não entendem o que está dito aqui. Ficam pensando o seguinte: nossa, mas Deus não é todo poderoso, ele precisou descer para ver? Queridos, nós temos aqui uma linguagem de ironia e zombaria. Quando diz que Deus desceu, ele está zombando. Os homens queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Deus está dizendo o seguinte aqui: é tão pequena que eu precisei descer para enxergar a pequenez dessa cidadezinha e dessa torrezinha que eles estavam edificando. A ideia é de algo tão pequeno que Deus teve que se aproximar para ver melhor. Obviamente, uma linguagem aqui figurada para demonstrar o desprezo de Deus, Deus zombando desse tipo de desejo do homem que ele iria, obviamente, frustrar em seguida. E aí nós temos, então, em seguida, dentro da história, uma intervenção poderosa de Deus e alguns ensinos muito importantes que ficaram dessa Torre de Babel e que é importante. Então, eu vou te passar isso aqui e depois eu quero que você fique mais um pouquinho, que eu vou explicar a palavra Babel, que é muito importante para a gente fechar aqui todo o ensino, ok? Então, veja, Deus mostra, portanto, aqui a sua soberania sobre os planos humanos. Então veja, o ser humano ele tem liberdades que Deus deu, mas as liberdades que Deus deu nunca podem estar acima da soberania de Deus e dos propósitos que Deus decretou. Deus decretou um propósito para a humanidade, para que ela se multiplicasse e se espalhasse pela terra. Então isso não poderia ser frustrado. Deus então confunde a linguagem daquelas pessoas de forma sobrenatural para não mais se entenderem. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Eu quero já aproveitar aqui e abrir um parênteses aqui na minha explicação para explicar esse plural que muita gente me pergunta e eu sei que você vai deixar aí nos comentários se eu não te explicar. Desçamos e confundamos, nós temos um plural, e esse plural, à luz do Novo Testamento, a explicação dele é a Trindade, ok? A mesma coisa acontece lá no início de Gênesis, onde Deus diz ali, façamos o homem, a nossa imagem, nossa semelhança. Esse plural, então, é a Trindade que trabalha junta, que trabalha de forma poderosa em toda a história da humanidade e vem trabalhando até hoje. O Novo Testamento nos explica esses plurais que aparecem, ok? Então houve aqui uma confusão na linguagem e eles não entendiam. Só restou então a eles abandonar o seu mau propósito e se dispersarem pela terra, como era o propósito de Deus, né, que eles de fato povoassem a terra. O que explica então a narrativa lá do capítulo anterior, do capítulo 10, onde nós vemos ali que já existia Babel. Então veja, Deus dispersou e aqui no capítulo 11 ele está explicando como dispersou o que já foi narrado lá no capítulo de número 10. Gênesis 10:10, olha só. O princípio do seu reino foi Babel. Aqui está falando do Nimrod, né? Nimrod, então, ele funda aqui esse reino de Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então veja, lá no capítulo 10 já estava falando de Babel e aqui no capítulo 11 está explicando como que surgiu Babel, como nós já ensinamos, como que Deus confundiu. Agora vamos entender então o nome Babel, né? Nós já entendemos algumas lições importantes da ação de Deus diante do homem que estava se distanciando do propósito do Senhor. Agora, por que Babel? Olha só,
Por fim, toda a narração ela vai explicar o Babel. Veja, Babel e Babilônia são as mesmas palavras, é importante a gente entender isso. Babilônia vai aparecer mais aqui dentro da Bíblia Sagrada. Então, duas palavras que são a mesma coisa. A palavra ela soa parecida com a palavra hebraica para confusão. Por isso que nós temos lá no texto um tipo de trocadilho. Observe bem o texto de Gênesis 11:9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu. Então, quando você diz a palavra Babel no hebraico, ela tem ali o soar, né? O som dela é parecido com outra palavra, que é confusão. Por isso existe esse trocadilho aqui no texto. Então, confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. No entanto, essa palavra, para os babilônicos, ela tem um outro significado. Para os babilônicos, o significado dela é diferente, significa portão de Deus. Então, veja, é uma palavra que tem dois significados. Para os judeus, ela soa igual à palavra confusão, e para os babilônicos, né, que tem essa palavra também na língua deles, ela significa portão de Deus. Possivelmente nós tenhamos aqui também Moisés apontando aos seus leitores a futura vitória dos israelitas contra os inimigos quando entrassem em Canaã, lá na Terra Prometida. Veja esse texto de Deuteronômio 1:28. Lembrando que Deuteronômio, Moisés está relembrando a história que já aconteceu antes deles entrarem ali na Terra Prometida. E diz o texto: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Aqui está falando daquele momento lá dos espiões, dos 12 espiões que foram enviados para espiar a terra de Canaã, e 10 deles trouxeram um relatório extremamente negativo. E ali, então eles citam que as cidades eram tão grandes e fortificadas que chegavam até os céus. Moisés possivelmente está fazendo aqui um link, mostrando que lá em Gênesis Deus já havia vencido um povo que tinha também coisas grandiosas, estava construindo cidade, torre que queria chegar até os céus. E Deus os dispersou e os venceu nos seus propósitos. E agora também Deus iria vencer esse povo lá de Canaã e iria dar essa terra para eles. Deus venceu então o povo que construiu a torre que iria até os céus. E agora venceria o povo que era visto por muitos como sendo tão forte que suas construções iam até o céu. Então nós temos aqui na descrição da Torre de Babel links feitos por Moisés para animar o povo de Deus que iria entrar na terra de Canaã e vencer ali os cananeus, né? E ali nós sabemos que tinha muita influência ali babilônica também, muita influência ali de confusão, de gente que queria fazer tudo errado nas coisas, né? Um povo realmente pagão. Então, essas são as informações a respeito da Torre de Babel. Eu quero deixar mais um vídeo para você aqui. Lá em Gênesis 6:3 diz que os dias do homem serão 120 anos. O que quer dizer isso? Será que o homem ele viveria a partir daquele momento do dilúvio apenas 120 anos? Assista esse vídeo para que você aprenda tudo isso em detalhes. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.